bem-vindo e bem-vinda ao Cast Money, esse que é o podcast da CM Capital. Eu sou Fabiana Ortega, jornalista aqui da corretora, e no episódio de hoje nós vamos falar como se preparar financeiramente para a aposentadoria. E antes da gente seguir aqui para o nosso bate-papo, lembro vocês que Cast Money está disponível às quintas-feiras no Spotify a partir das 6 horas da manhã e aos domingos a partir das 5 horas da tarde no canal da CM Capital no YouTube, isso quinzenalmente. Então aproveite para seguir a CM Capital nas redes sociais e acompanhar a nossa programação. Para o episódio de hoje, nós temos uma convidada especial para comentar e conversar aqui sobre mais detalhes dessa preparação financeira para a aposentadoria, que é a Ana Leone, CEO da Planejar, a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Ana, bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada pelo convite. Bom, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você trouxesse um pouco mais da sua carreira no mercado financeiro, uma carreira bastante consolidada. A Forbes, inclusive, indicou você como uma das mulheres mais influentes para se acompanhar no mercado financeiro. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e da chegada até agora, então, como CEO da Planejar. Bom, eu comecei no mercado financeiro 6 meses depois do Plano Real, então já faz bastante tempo. Eu entrei em 94, eu trabalhei na primeira asset independente do Brasil. Vim completamente de uma área diferente, eu fazia faculdade de publicidade na época, fui atrás do emprego e descobri uma carreira e trabalho desde então com isso, mais diretamente ligada com o cliente, trabalhei em algumas instituições financeiras. Em 2005 eu comecei a trabalhar com educação financeira na Ambima, eu fui executiva lá por 17 anos. Trabalhei em diversas áreas, mas sempre de alguma forma ligada ao público final e sempre me preocupando em como fazer essa conexão entre as instituições financeiras e os seus clientes. E mais recentemente, cerca de 4 meses, 5 meses, eu cheguei na Planejar. Eu já tinha sido conselheira da Planejar por um tempo e volto agora para ajudar a levar a Planejar daqui para os próximos anos. Acho que ela vem fazendo um trabalho incrível aí de expansão, de crescimento. O Brasil é um dos países que mais cresce e foi o que mais cresceu nos últimos anos aí em número de planejamentos em comparação com outros países do mundo. Nós ocupamos a 5ª posição com o maior número de planejadores financeiros certificados. Então agora o meu desafio é como respeitar esse legado, né, que foi trazido aí por gente muito empenhada, competente e conseguir aí popularizar cada vez mais o planejamento financeiro como algo essencial na vida de todo mundo. Dá certo, então falando de planejamento financeiro, nosso tema aqui é aposentadoria, não tem como a gente falar desses dois assuntos e entendê-los de forma descasada. Então, se a gente olhar pelo menos dados divulgados pelo IBGE no ano de 2023, foi apontado que a parcela da população idosa brasileira deixou de ser a minoria da composição da população aqui do país, e a expectativa, segundo o IBGE, é que daqui um pouco mais de 20 anos, essa parcela da população seja a maioria dos brasileiros. Por outro lado, a gente não vê um acompanhamento do mercado de trabalho, né? A gente vê uma alta da longevidade, mas necessariamente se revertendo, de repente, oportunidades no mercado. Até mesmo, segundo um levantamento que a Ambima fez, de acordo com os aposentados que foram pesquisados pela Ambima, 90% deles disseram que ainda dependem dessa aposentadoria pública para viver, né, desses recursos. E não necessariamente esses recursos sempre é o suficiente. Então, eu queria entender como que você avalia essa possível futura composição da população do país, de acordo com o que é estimado pelo IBGE, e qual a importância do planejamento financeiro para a aposentadoria, considerando esse cenário? Eu acho que, por um lado, é super positivo que a gente está falando de ganhar mais anos de vida, e isso é muito, eu acho que a gente precisa comemorar. Por outro lado, eu acho que as pessoas não se deram conta do senso de urgência necessário para endereçar essa questão. Hoje, a gente já tem um número grande de aposentados que, apesar de viverem com o INSS, a gente sabe que não são recursos suficientes para boa parte da população. Não dá para a gente olhar o Brasil de uma maneira só, a gente precisa fazer uma estratificação para poder entender o que cada uma dessas camadas sociais tem de impacto nessa longevidade. Quando a gente está falando ali da base da pirâmide, a gente está falando de muitos que vão acessar o INSS em suas diferentes composições, seja por
programas de seguridade mesmo, seja pela renda do INSS ou até alguns benefícios sociais promovidos pelo INSS, a gente está falando que muitas dessas pessoas ali da base da nossa pirâmide social, elas vão ter a estabilidade de renda que não tiveram talvez ao longo de toda uma vida. Porém, elas passam a ser o arrimo da família e os outros membros da família passam a depender deste aposentado. Então, a gente tem ali uma configuração de renda e de sociedade importante de se entender. Quando a gente vai ali para o meio da pirâmide, a gente está falando de muitas pessoas que trabalham de maneira informal, ou são pequenos empreendedores, ou são empreendedores que muitas vezes não dão atenção à previdência pública, que ela é uma parcela importante do complemento de renda lá na frente. Então, muitos não recolhem o INSS. Então, a despeito de todas as discussões que existem em torno da Previdência e da sua sustentabilidade, eu acho que quando a gente olha no cenário de hoje, a gente precisa fazer essa avaliação, que ainda é um recurso possível para muita gente, e ele precisa ser planejado também ali pelo nosso meio da pirâmide. E quando a gente vai para o topo da pirâmide, o que é curioso nessa pesquisa da Ambima é que mostra que mesmo a classe A acredita que vai viver dos recursos da aposentadoria vindas do INSS no momento em que a renda for passiva, não for mais uma renda ativa. Então, para cada extrato, né, dependendo do tamanho do bolso, há uma dor diferente que precisa ser endereçada. Mas fato essa longevidade ela aconteceu muito rápido, isso é bom. Mas, como eu disse, as pessoas não se deram conta da urgência que elas precisam dar para esse assunto, da atenção que elas precisam dar. Hoje a gente já tem uma parcela de pessoas com 50 a mais que já tem dificuldade de se estabelecer no mercado de trabalho. Elas muitas vezes precisam empreender por necessidade, não necessariamente por uma vontade. E a gente está também dizendo que isso vai aumentar cada vez mais, como você mesmo disse. Já não é uma parcela menor, como foi no passado, mas vai se tornar uma parcela significativa e que não só os indivíduos precisam se organizar para chegar nessa fase mais madura da vida, mas eu acho que todas as instituições, toda a indústria, não só financeira, também precisa aprender a lidar com esse extrato da população. Então, eu acho que é uma notícia positiva, acho que abre muitas oportunidades para quem estiver de fato preocupado em atender essa parcela da população, mas as pessoas precisam se sensibilizar de uma maneira mais rápida da gravidade que isso pode gerar se ninguém tomar cuidado com a aposentadoria. E aproveitando que você falou desse senso de urgência, muitas pessoas querem chegar nessa fase da vida tranquilos, confortáveis, uma renda suficiente para os seus custos, os seus gastos, enfim, para passar o mês aí sem dor de cabeça. Só que ainda essa pesquisa da Ambima também trouxe um dado bastante curioso, que quase 60% das pessoas que foram pesquisadas têm interesse em investir de olho na aposentadoria, mas ainda não começaram esse planejamento. Então, na sua avaliação, o que falta? Por que ainda essas pessoas não começaram? E o que é necessário para, de repente, essa virada de chave, digamos assim? Eu costumo dizer assim, né? Como eu sou publicitária, te falei, né? De formação, acho que ainda eu carrego um pouco disso, apesar de nunca ter trabalhado diretamente com o assunto. Eu acho que o que a gente retrata também da fase madura da vida, ela é muito romântica. E a gente tem uma questão muito difícil da gente se projetar nesse futuro. E quando a gente olha o que a publicidade, o que a abordagem traz sobre essa fase da vida, ela é muito parecida por uma parte da nossa sociedade, muito parecida com o que aquelas pessoas vivem no presente. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu me projeto nesse futuro, ele é um futuro que ele é projetado para mim de uma forma muito parecida com o que eu vivo hoje. Eu estou saudável, eu viajo, eu trabalho, eu estou bem, eu estou socialmente inserida. Então, você vê isso nas propagandas de previdência, você vê isso nas propagandas de investimentos de uma maneira geral, até mesmo dos planos de saúde. Só que a verdade é que a velhice ela é heterogênea. Né? Então, por mais que você faça e você seja diligente em vários aspectos da sua vida no presente, você cuide da sua alimentação, você pratique atividade física, você cuide da sua saúde mental, isso não é garantia, né, que lá na frente você vai colher exatamente o que você plantou.
Porém, quando você dá conta da sua vida financeira, é o único aspecto bastante objetivo que o que você faz hoje lá na frente é uma preocupação a menos. E esse raciocínio todo, ele veio a partir de um meu interesse muito grande em estudar a longevidade, interagir com muitas pessoas da área da saúde que trazem, de fato, essa questão. Eu me lembro que eu participei de um congresso uma vez e tinha um geriatra, ele disse assim, olha, se eu dividir essa plateia aqui no meio, tinha umas 400 pessoas na plateia, era um evento da CVM, inclusive. Ele falou assim, olha, todo o lado direito aqui possivelmente vai ter algum grau de demência ou de limitação física no futuro. Então é isso que a gente está falando, mesmo aquela metade daquela plateia ter cuidado ou cuidar desde aquele momento até o futuro dessas questões que eu trouxe. Então, quando a gente se projeta nesse futuro, a gente se projeta de uma maneira muito parecida com o nosso presente, então a gente não consegue medir os riscos da negligência de cuidar da nossa vida financeira no presente. E aí eu só entro na vida financeira porque é a minha pauta aqui. Mas a gente deixa para cuidar da alimentação depois do feriado, na segunda-feira. Praticar atividade física também é só na semana que vem. E isso acontece com as finanças. As pessoas querem, mas elas falam, não, depois eu vejo isso. Não, mas eu acho que é muito difícil. Depois eu não estou com muito tempo para pensar nisso agora. Só que o tempo passa. E elas não endereçam de fato, elas ficam num estado contemplativo de que elas precisam fazer, mas elas acabam não agindo. Então, eu acredito que para despertar mesmo esse senso de urgência nas pessoas, a gente precisa tratar isso com uma realidade maior. Então, não é romântico, né? É difícil, a gente tem um índice de vulnerabilidade do idoso grande, a gente tem a dificuldade da inserção no mercado de trabalho, a gente tem a dependência que eles têm no futuro dos filhos, a dependência que os filhos têm dos pais no futuro, que esse também é um efeito geracional importante que a gente já está vivenciando. Então, eu acredito que a gente precisa tratar o assunto com mais realidade e menos romantismo. Porque mesmo aquelas pessoas que têm uma capacidade de renda significativa não estão endereçando como deveriam a sua aposentadoria. E nesse processo, qual que é a importância dos investimentos para esse planejamento, enfim, conseguir chegar nessa etapa da vida organizado para conseguir atender esses objetivos, essas expectativas futuras? Eu acho que o investimento é só uma parcela. E talvez a gente não possa colocar tudo na conta dos investimentos. Eu acho que, de fato, é uma questão de planejamento. O planejamento financeiro, ele vai além dos investimentos. Ele vai desde você definir objetivos claros que você tenha sobre o seu patrimônio, de uma maneira geral. Então, definir objetivos, fazer um diagnóstico muito claro, não só seu, mas do contexto que você vive, do teu entorno. Então, não adianta você discutir a sua aposentadoria sem sentar com a sua família para discutir também. Então, o planejamento em si, ele é uma fase diagnóstica importante e de se traçar metas e objetivos muito claros. Depois você tem os instrumentos que vão te colocar perto desses objetivos, e esses instrumentos são os investimentos, seguro de vida, uma sucessão bem organizada. Se engana quem pensa que a sucessão é algo que só quem tem muito dinheiro deveria se preocupar, ao contrário. Eu costumo dizer que a sucessão patrimonial ela é um ato de amor para as pessoas que ficam, porque não adianta você ter controle de alguma coisa que você não vai estar mais aqui para avaliar. Então, ainda a sucessão ela é um enorme tabu. Se os investimentos são tabu, imagina um processo sucessório, seja processo sucessório das empresas ou patrimonial, ou de patrimônio individual. Então, sem dúvida nenhuma, os investimentos são instrumentos, mas esses instrumentos eles só vão ser efetivos se eles estiverem dentro de um contexto de planejamento muito bem pensado e muito bem organizado. Se você pensa apenas um pedaço, você acaba
tendo um planejamento ineficiente. Então, na largada, você pode escolher algo inadequado, porque os objetivos não foram bem pensados. No momento seguinte, também pode ser inadequado, porque você não pensou num processo sucessório que seja um processo sucessório organizado. E eu não estou falando aqui nenhuma ciência de foguete, né? O que é um processo sucessório? É você entender, você quer deixar alguma coisa para os seus filhos? Aí a gente está falando de um plano, né? A partida, você vai partir de um lugar. Você não pretende deixar nada para os seus filhos, você quer usar tudo em vida. Então, é um outro tipo de planejamento. Você pretende fazer uma partilha em vida. Também depende de um planejamento. Então, eu acredito muito eu acho que até uma missão nossa na Planejar, é mostrar para as pessoas que o planejamento financeiro ele vai muito além dos instrumentos. No Brasil, essa atividade ela nasceu muito dentro do mercado de investimentos, mas a gente tem percebido um interesse muito grande de outras áreas se aproximarem, se certificarem com a certificação CFP, justamente para ajudar esses outros aspectos do planejamento. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje a gente tem um mercado de investimentos muito mais democrático, muito mais acessível. Esses dias mesmo na Rádio CBN eu falei sobre isso, no nosso quadro de comentário semanal, falando sobre as iniciativas que cada vez mais as instituições estão adotando para democratizar mais os investimentos para as pessoas. O Tesouro Direto, recentemente, fez a redução ainda mais, né, do valor mínimo de entrada. Então, são muitas iniciativas voltadas mesmo para dar mais acesso a esse mercado, mas eu acho que as pessoas precisam se preocupar com as outras duas pontas, o início desse processo e a continuidade desse processo além dos instrumentos. E aproveitando que você trouxe todos esses pontos de atenção, falando do início, então, qual seria o momento, digamos, ideal para começar esse planejamento? Existe uma fase, uma idade, um momento de vida? O que é recomendável? O dia que você começar a ter renda, eu acho que esse é o melhor momento. Mas eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: olha, o melhor momento foi ontem, hoje é o segundo melhor momento. Sem dúvida nenhuma, tem que começar o quanto antes. E não é uma coisa tão teórica ou tão enfadonha como as pessoas pensam, né? De fato, é você parar e refletir sobre seus objetivos e suas decisões de vida. Que naturalmente elas acabam desembocando nas suas decisões financeiras, mas as decisões financeiras elas são consequências de decisões de vida que você quer tomar. Que você quer, que patrimônio que você quer construir, que tipo de vida você quer levar, qual o padrão de vida que você pretende levar, quais são as suas prioridades. É muito mais uma conversa do divã do que com uma instituição financeira, essa fase de definir esses rumos. Acho que essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que é algo contínuo, é uma obra em constante transformação. Você o tempo inteiro muda, ainda bem, a vida muda e essas prioridades mudam, o plano deve mudar, as estratégias precisam ser adequadas. Então, é algo que você tem que encarar como um estilo de vida. E mais do que isso, não é algo que você deva fazer sozinho. A gente precisa de uma ajuda profissional para fazer isso. Eu acho que muito que as pessoas acabam desistindo é porque elas não buscam essa ajuda profissional nesse processo que é muito delicado. Eu costumo dizer o seguinte: eu sei teorizar sobre a vida dos outros como ninguém. Mas as minhas questões são tão difíceis como para qualquer outra pessoa, mesmo trabalhando há 30 anos no mercado financeiro, porque envolve as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas renúncias, o que eu quero ou não proporcionar para minha família, as prioridades, as escolhas erradas e as escolhas certas que eu vou fazer ao longo da minha vida. Então, isso tudo traz uma carga emocional que é muito difícil para quem está ali envolvido conseguir separar o que é o racional, o que é uma estratégia mais sistematizada e organizada, do que as suas emoções que estão ali envolvidas. E a nossa relação com o dinheiro ela é puramente emocional. Então, a gente precisa
começar o quanto antes, a gente precisa fazer uma conversa com o nosso divã, a gente precisa buscar uma ajuda profissional e a gente precisa entender que isso é um estilo de vida, não apenas algo que você faz de vez em quando na sua vida. Certo. E quem de repente tenha perdido esse prazo, não começado no momento, digamos, adequado, ideal, quais podem ser as estratégias para recuperar esse tempo perdido? Eu acho que também depende muito do estágio que a pessoa está. O que, para mim, eu falo assim, né, de uma maneira bem, acho, direta, é que vai chegar um momento que vai ser uma gestão de crise. Não vai ser mais algo que você consiga colher os frutos da sua expectativa. Por isso que o quanto antes é melhor. Se você não começou aos 20, comece com os 30. Se não começou com 30, comece aos 40. Acho que a partir de... É claro que assim, é muito difícil dizer assim, você passou dos 50, isso aí já é uma gestão de crise. É que depende muito do contexto. Outro dia eu estava numa palestra para aposentados e tinha cerca de 60 pessoas na sala. Eu falei assim, olha, aqui a gente tem 60 planos diferentes, 60 estratégias diferentes. Porque depende muito. Pode ser que uma pessoa que está ali nos seus 60 anos, ela tem, assim, um potencial de patrimonial relevante que alguns ajustes estratégicos venham ajudar significativamente o encontro dessa independência financeira. Tem outras pessoas que estão 50 anos, 40 anos, têm uma situação talvez tão mais complexa que seja mais difícil de se colocar nos trilhos. Por isso que a ajuda profissional e a análise individual ela é relevante. Mas, assim, falando de uma maneira muito clara, se a gente pegar uma pessoa com seus 55, 60 anos, que nunca se preocupou com a vida financeira, é uma pessoa que mesmo gerando renda, ela tem um estilo de vida, que é um estilo de vida que consome toda a sua renda, a gente está falando que talvez ela tenha que fazer um esforço muito grande para ela conseguir um mínimo de independência complementar ao INSS, que foi de onde nós começamos aqui a nossa conversa. Então, não é por isso que eu falo que a gente não pode romantizar. E também a gente precisa sensibilizar os profissionais que trabalham com isso, de como criar estratégias que sejam estratégias que muitas vezes não é o que dita a cartilha, mas que vai ajudar aquele indivíduo a encontrar minimamente ali o equilíbrio nas suas finanças para ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila. Talvez não em linha com a expectativa que ele teve lá atrás. E aí eu costumo dizer assim, que se a gente pegasse a nossa linha da vida, né, só para ilustrar aqui, eu costumo dizer assim que o apito começa, né, aos 25 anos, porque antes disso, ou a gente é despesa para alguém, ou a gente está ali numa produção de renda que ela não é suficiente, talvez, para investir naquilo que é mais importante nesta fase da vida, que é no capital humano, para que esse capital humano possa ser um potencial de renda futura. E eu não acredito só na renda do trabalho, eu acho que a renda do trabalho é uma delas, por isso que a gente ter a renda financeira, né, vinda dos investimentos é algo importante que a gente tem que pensar. Nós temos uma capacidade de produção de renda limitada e cada vez vai ser mais difícil, e aí posso entrar nesse detalhe, mas se a gente pega até os 25 anos, é isso, talvez o melhor investimento seja no teu capital humano, em uma nova habilidade, na sua formação, ou você está ali iniciando na carreira, iniciando no teu empreendimento. Dos 25 aos 65 anos, nós estamos falando de uma janela de 40 anos. Por que 65 anos? Que é a idade ali, né, de aposentadoria. Nesses 40 anos, você tem que ser capaz de produzir renda para viver no estilo de vida que você escolheu e para poupar para viver os próximos 35 anos, que é dos 65 aos 100 anos, que essa é a conta conservadora que a gente tem que fazer. Então, em 40 anos, você tem que produzir renda para quase mais 40 anos. E como é que está esse planejamento? É isso que você precisa pensar. E as pessoas desperdiçam essa fase de ouro
que a gente tem na nossa plena capacidade física, intelectual, de produção de renda, para cuidar deste futuro financeiro. E o futuro financeiro, ele é amanhã, né? Porque também não é um futuro que você vai ficar lá 40 anos trabalhando que nem um louco, para depois de 65 anos falar, agora chegou minha vez de viver. Não é isso. É como você usufrui dessa independência de maneira cotidiana. Mas a nossa janela é muito curta. E tem um outro dado aqui, só para não me alongar muito, a gente sempre olha a expectativa de vida ao nascer. Que esse é um dado que está muito disponível e está muito na cabeça das pessoas. Hoje o brasileiro tem aí 74, quase 75 anos, a depender de onde vive, do gênero, do estilo de vida. Isso pode chegar a 80 anos, a expectativa média do brasileiro ao nascer. Só que a Organização Mundial da Saúde tem um dado que é a expectativa de vida saudável. Essa expectativa de vida saudável no Brasil, segundo o último dado que eu vi, que pode estar um pouco defasado, mas é em torno disso, é 10 anos a menos. Que é em torno de 64, 65 anos. O que é a expectativa de vida saudável? Quando você tem sua plena capacidade física, intelectual, motora, para poder fazer o que você quer. Então, a gente não tem tanto tempo assim. Lembra do auditório? Metade do auditório talvez ali entre na expectativa de vida saudável, que ela é menor. Então, o que você faz da sua vida quando você tem a sua plena capacidade? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas precisam se fazer. Interessante. E a pessoa conseguindo identificar esse momento, ela estando preparada para dar esse primeiro passo, pronto, decidiu, tomou a decisão, vou começar a olhar para minha aposentadoria. Começa de onde? Contratando um profissional para ajudar nessa missão. Assim, eu acho que não tem outra resposta. Algo cultural que a gente precisa ainda romper no Brasil. As pessoas, a gente está discutindo, né, recentemente, vocês devem ter falado sobre isso aqui, das novas regras que o mercado, os reguladores estão trazendo para isso, de dar mais transparência para os investidores de quanto eles de fato pagam pelo serviço. E é uma coisa que nós brasileiros não estamos muito acostumados a fazer. A gente paga, mas a gente não quer saber quanto paga. E muitas vezes a gente acha desnecessário certos serviços. E acho que esse é um essencial. Né? Se as pessoas não veem valor ainda nisso, é porque elas não experimentaram o benefício de se ter alguém assessorando ali as suas decisões financeiras. E um planejador financeiro, principalmente certificado, né, que acho que esse é o nosso objetivo de mostrar que um planejador CFP ele é diferenciado, ele é preparado e foi formado para essa missão. O benefício que isso traz para a vida da pessoa é muito grande. Então, ela vai tirar um melhor proveito dos investimentos financeiros, ela vai ter um planejamento mais organizado, mais estruturado, vai ter um assessoramento acompanhado ali das suas decisões ao longo da vida. Então, sem dúvida nenhuma, esse é algo que tem aquela máxima, né? Se você acha caro imagina 100, né? O preço que você paga. E é isso, quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa de um engenheiro e de um arquiteto, quando a gente a gente precisa de um médico, a gente vai buscar um médico que seja capacitado para nos atender. Eu acho que não deve ser diferente nas finanças. Então, esse é o primeiro passo. Não é algo que a pessoa tenha que fazer sozinha. Acho que talvez um passo anterior a esse seja sentar e conversar com a família. Eu vejo muitos casais, por exemplo, que um acha que precisa, o outro não acha que precisa, depois ambos veem o benefício disso. Muitos casais e muitas pessoas não envolvem outras, né, não precisam ser casais necessariamente, ter filhos, mas seja qual for a tua configuração, seja solteiro, seja mais velho, mais novo, é importante que esse planejamento considere as pessoas que vivem com você e que estão ao seu entorno, porque isso é muito importante. Muitas famílias não envolvem os filhos, então eu acredito que tem que ser uma decisão conjunta, talvez decidida por uma pessoa, mas que o envolvimento da família nesse processo de planejamento é fundamental. Então, talvez esse seja o passo 0 e o passo 1 é ter alguém profissional te ajudando nisso.
E considerando até isso que você trouxe de, enfim, trazer a família, envolver a família, né, olhando para esse futuro da pessoa, geralmente se a pessoa consegue se organizar e começar, digamos, num momento cedo da vida, se preparar para isso financeiramente, você até comentou isso, né? Ao longo do processo, muitas coisas podem acontecer, os objetivos podem mudar, a vida pode mudar. Então, como conseguir manter esse processo consistente, para alcançar esse objetivo lá na frente, para de repente esse plano não dar errado? Olha, eu acho que é um passo de cada vez mesmo, né. Tudo que a gente consegue, fatiar, fica mais fácil de digerir. O que eu vejo muito, assim, quando a gente olha as pessoas endividadas, por exemplo, é uma angústia absurda, né. Talvez não tenha nada que ou pouca coisa que ganhe, das coisas que tiram o nosso sono do que as dívidas, a incapacidade de você poder honrar com aquilo que você, se comprometeu. Então nesse caso, muitas pessoas elas, não conseguem ver saída para aquela situação, porque elas olham o todo e não olham a parte. E eu costumo dizer: "Olha, ninguém chegou a um estágio de endividamento ou superendividamento do dia para a noite, então você não vai sair do dia para a noite, essa é a primeira coisa, alinhe as expectativas. Você vai começar a investir, você não vai ver o resultado na abertura do próximo pregão. Você só vai ver benefício com o tempo. E a gente precisa saber esperar. Eu acho que essa é uma competência que a gente precisa aprender, na nossa vida cotidiana, ainda mais hoje em dia que tudo é muito imediato, tudo ali está na ponta do dedo, e isso é muito, contrário ao que prega qualquer coisa que você venha fazer com opção de um benefício, que o benefício demora. E a gente sempre é mais tentado a render-se ao prazer e não esperar pelo benefício. Então, para não desistir, é isso. Primeiro, alinhe as suas expectativas, olhe o problema por partes, não com todo, tenha paciência e crie metas que sejam metas menores. Se a gente puder fazer uma analogia para atividade física, vá uma vez na academia por 10 minutos, não precisa ficar lá 2 horas. Mas se você for por 10 horas uma vez na semana, também não vai adiantar nada, é melhor você ir 10 minutos todos os dias. Então, entender que os resultados eles vêm muito mais fazendo pouco por muito tempo do que muito poucas vezes. E o que eu mais vejo é que as pessoas elas querem, depois que elas enfrentam toda a barreira de que vão cuidar, que realmente vão encarar a situação, de que, tá bom, agora eu vou sentar e organizar, vou contratar alguém aqui para me ajudar. Aí elas querem um resultado muito rápido, e aí vem uma decepção, né? Porque não vem um resultado rápido. E aí aquela expectativa frustrada, e que na verdade ela só se frustrou porque você mesmo criou, ela acaba sendo um dos fatores que faz com que as pessoas de fato desistam. E o prazer, uma vez que você abre mão desse prazer imediato, por esperar algum benefício futuro, lá no futuro este benefício também vai se tornar uma fonte de prazer, porque você vai ter mais independência, você vai ter um poder de escolha maior, você vai depender menos e ficar menos vulnerável às questões mais cotidianas, que vai sempre nos deixar, de alguma forma, mais vulnerável, suscetível ou vai nos pegar desprevenido. Então, eu acredito que seja isso, assim, pense por partes, e faça um pouco sempre, porque a hora que você chegar naquele ponto de entender o benefício, aí eu acho que é porque já virou parte da tua vida, né, a forma como você encara aquilo e passa a ser mais natural. E aproveitar que você citou a questão do imediatismo, a gente trouxe aqui, né, você trouxe bastante dicas dessa preparação toda, mas também acontecem muitos erros. Quais costumam ser os principais erros nesse processo de preparação financeira? Eu acredito que seja, tomar uma decisão e acreditar que aquela decisão é para sempre, esse é um erro, mas o outro erro também é acreditar e não esperar para que aquela decisão, amadureça.
Você vai tirar a fruta antes do pé, ela vai amarrar na boca, né? E entender claramente quais são o seu apetite, a sua propensão e os seus objetivos. Isso é uma coisa muito individual, ela não pode ser algo influenciado pelo coletivo. Então, o erro é sempre achar que aquilo é a da vez. Então, eu vou lá, até sempre me perguntam, Ana, qual que é o melhor investimento? Eu falo, olha, se eu soubesse, aliás, em 30 anos trabalhando no mercado financeiro, eu não estaria aqui. Primeiro, eu não ia dividir com você. E segundo, que eu não ia estar aqui. Talvez a gente tivesse uma videoconferência lá de Paris, gravando esse podcast com você. Então, isso não existe. Se existisse, todas as pessoas do mercado financeiro deteriam toda a fortuna do planeta. Então, isso não existe. O que existe, de novo, é uma consistência. Então, as pessoas acharem que é uma coisa que vai resolver a questão, que o curto prazo vai se resolver, que aquela decisão, ela foi uma decisão para sempre, então foi errada, então não vou fazer mais. E também as pessoas não esperarem aquela decisão trazer este benefício, elas se apressarem. E muitas vezes elas se apressam porque elas tomaram uma decisão influenciadas, né, de maneira equivocada. Então, muitas vezes, né, vou dar um exemplo objetivo, assim, da efetividade de se pensar um planejamento financeiro. Muito se fala da reserva de emergência, por exemplo, né, a reserva de curto prazo. Muita gente tem 1 ano dessa reserva ali guardada, que é uma reserva que deveria estar ali no investimento cuja a expectativa é simplesmente garantir ali, né, o teu poder de compra e, de fato, estar disponível para as eventualidades que aconteçam. Muitas pessoas têm uma quantidade maior de recursos nessa gaveta e de imprevistos, porque elas não têm um seguro de vida, por exemplo. E um seguro de vida poderia fazer com que elas tivessem 3 meses de reserva, investir de uma maneira mais efetiva e diversificada esse excedente, e um seguro de vida dá conta dos objetivos que ela tem para as eventualidades. Mas as pessoas olham de uma forma, e elas olham ali o recurso dela que não está rendendo, ou ela coloca num produto que tem um risco maior do que aquele objetivo deveria estar adequado, e se decepciona. Então, por isso que a gente precisa olhar o todo, né? A gente precisa fatiar em partes, mas essas partes precisam se compor dentro de um todo. E olhar isso de maneira muito fragmentada também pode ser, além de uma ineficiência de portfólio, pode gerar uma expectativa, frustrar uma expectativa e gerar perda ou um erro, de fato, de planejamento das pessoas. E aproveitando esses pontos de atenção que você trouxe para a pessoa, enfim, criar esse planejamento financeiro, existem questões que às vezes também não estão ao nosso alcance, né? Por exemplo, questões econômicas, crises, nós vimos a pandemia, né? Não foi só o Brasil, o mundo inteiro impactado, todas as economias. Então, como conseguir manter também um planejamento financeiro para a aposentadoria, de forma que ele não seja tão impactado por questões que possam acontecer externas, que de repente a gente não está esperando, e a gente pode ser impactado por isso e de repente, consequentemente, se refletir nesse planejamento. Esse é um fator importante, né? Eu costumo dizer que, assim, a variável mais importante de se avaliar para talvez uma mudança de rumo do teu portfólio ou de reconstrução de portfólio, ela tem que ser a variável da sua vida. As variáveis econômicas que vão acontecer o tempo inteiro, então sobe taxa de juros, cai taxa de juros, aumenta a inflação, cai a inflação, o dólar, questões geopolíticas que impactam, PIB, desemprego, são variáveis que elas sempre existirão e não estarão no nosso controle. As variáveis que nós conseguimos minimamente controlar são aquelas variáveis que são da nossa vida e que ainda assim muitas delas não conseguimos controlar. Então essas variáveis externas, elas servem para a gente ajustar a rota do nosso portfólio. Então, poxa, agora tem oportunidade ali em um segmento X, ou agora a inflação está mais pressionada, então talvez eu tenha que proteger mais meu patrimônio. Aqui a gente está falando de uma oportunidade no exterior, então talvez seja o momento. Então, são questões de ajuste, mas eu não acredito que sejam mudanças de rota completamente. Então, vamos dar um exemplo que você trouxe da pandemia.
a pandemia, de um dia para o outro, as pessoas perderam 30%, 35% do portfólio, né? Dependendo de como ele estava alocado, do dia para a noite, foi o meu caso. Então, você imagina se naquele momento, uma variável externa extrema, que ninguém sabia o que ia acontecer, você toma uma decisão, as pessoas iam largar 40% de prejuízo numa alocação que poucos meses depois, um ano depois, eu até me lembro quando eu olhei, eu falei, bom, vou ver aqui, talvez eu consiga recuperar isso em 3 anos. Mas não é todo mundo que tem essa, né, frieza, vamos dizer assim, de falei, olha, tá bom, é isso aqui, eu não realizei o prejuízo, eu acredito que isso aqui não vou recuperar em menos de 3 anos. E assim, 6 meses, menos de um ano, já tinha voltado um pouco ao patamar do que estava antes. Você imagina tomar uma decisão puramente baseada numa variável extrema externa, né? Porém, se a gente ainda pegar a pandemia, pessoas que, assim, do dia para a noite a renda zerou, né? Fecharam seus negócios, não tiveram mais nenhum valor entrando. Então, essa variável, talvez ela fosse mais, que não foi o meu caso. Então, eu não tive essa variável para considerar na minha revisão de portfólio, eu só tive a variável externa. Só que pessoas tiveram as duas coisas. Então, aí você, às vezes, vai ter que amargar um prejuízo, você vai ter que reconsiderar, você vai ter que tomar uma decisão diferente. Mas, tirando esse extremo, as pessoas levam essa máxima para cenários que são menos severos do que esse. Então, às vezes, a pessoa teve uma queda na bolsa, um mês que foi ruim, ou um semestre que foi ruim, a pessoa vai lá e toma a decisão. Mesmo tendo as suas variáveis pessoais absolutamente estáveis, elas tomam uma decisão a partir só da variável externa e isso gera um grande prejuízo para elas. É claro que isso tem a ver com a maturidade do investidor, né, das pessoas em relação ao mercado, por isso que isso precisa ser muito bem medido. Será que realmente eu tenho esse percentual aqui do meu portfólio em renda variável? Se acontecer amanhã de estar 50% a menos, eu tenho apetite para isso? Eu vou ter estômago para isso? Porque às vezes, assim, o melhor investimento é aquele que vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Porque ele não pode ser mais uma fonte de estresse, ele tem que ser uma fonte de tranquilidade na sua vida. Então, para mim, a primeira variável que precisa ser avaliada são as variáveis de vida. O nascimento de um filho, um divórcio, uma herança, alguma tragédia, alguma doença grave na família. O que esses fatores eles vão impactar nas minhas decisões financeiras ou na minha decisão de portfólio? Agora, se amanhã o dólar está 5, 4, 7, será que é realmente uma variável tão relevante para uma mudança radical de portfólio? Eu acho que essa é uma coisa, é o separar o emocional do racional. Então, muitas vezes as pessoas, muitas vezes, a maior parte das vezes, a decisão ela é muito mais emocional do que racional. Por isso que uma pessoa profissional, né, um profissional pode ajudar a separar um pouco e a minimizar esses efeitos que eles sempre vão existir. E Ana, aproveitando todas essas dicas que você trouxe aqui pra gente está caminhando para a reta final do nosso bate-papo. Eu queria saber qual recado que você deixa para quem ainda não começou, não se atentou, não deu esse estalo, que tem que se preparar financeiramente para essa fase da vida, então mirando a aposentadoria. Eu acho que começa hoje mesmo. Mais informação não vai ajudar a minimizar as incertezas, é claro, né? Parafraseando aqui, a informação ela é importante, a pessoa precisa se dedicar para isso, a vida financeira é um pilar, o aspecto financeiro é um pilar importante da nossa vida, a gente não pode negligenciar, a informação ela está aí, mas muitas vezes a gente não tem como digerir tanta informação. Então, não adianta eu ter mais informação, ler mais, dá o primeiro passo. Se você não quer começar com 1.000, começa com 500, se você não quer começar com 500, começa com 100, testa. Eu me lembro de escrever uma coluna para o Valor Invest uma vez faz bastante tempo sobre adoçar o café, né? Talvez essa seja uma boa analogia aqui para responder essa sua última pergunta. Eu tomava café adoçado, né, com adoçante e não me imaginava tomando café sem nenhum tipo de adoçante, né, seja açúcar ou adoçante artificial.
E eu tentava. Então, toda vez que eu tentava, aquilo era assim, eu tinha vontade de sair correndo para o banheiro mais próximo, porque era horrível o gosto. E aí eu aprendi que você precisa ir treinando o seu paladar. Então, que só seria capaz, isso foi a dica da minha cunhada, que é mineira, entende muito de café, e ela disse, Ana, você precisa ir tirando aos poucos, porque teu paladar não está acostumado para isso. E aí ela falou, você toma com 4 gotas, toma com 3 gotas, depois toma com 2, uma, e quando você vê, o seu paladar está acostumado. E foi de fato, foram 6 meses ou mais para eu conseguir tomar um café sem nenhuma adição de açúcar. E era curioso porque eu achava o máximo as pessoas que tomavam café sem açúcar, né? E aí eu consegui, mas foram 6 meses para eu treinar o meu paladar para aquilo. Trazendo isso para a vida financeira, e foi essa analogia que eu fiz na coluna, treine o seu apetite, o seu paladar para a vida financeira. Talvez você não consiga fazer de uma vez, porque você tem receio, aquilo não, né, você vai sentir o gosto vai ser muito forte, você não está preparado para aquilo. Então, tente aos poucos, vá testando aos poucos. Então, é isso, comece com 1.000, não com 10 mil, não comece com 1 milhão, comece com 50 mil, seja lá qual for a sua capacidade, para você ir testando se aquilo é para você. E aí, quando você vê, você já está ali tomando seu café sem açúcar e investindo de uma maneira em que o seu paladar e seu apetite, para isso, está muito alinhado. Então, hoje eu só tomo café sem nenhuma adição de açúcar e experimento, de fato, o verdadeiro sabor do café. Eu acho que se as pessoas fizerem isso na vida financeira delas, elas vão sentir de fato o verdadeiro sabor e benefício de ter uma vida financeira equilibrada. Ana, queria agradecer a sua participação, compartilhar o seu conhecimento, trazer todas essas dicas aqui pra gente. Obrigada por contribuir com o Cast Money. Obrigada, gente, pelo convite. O papo foi ótimo. Essa edição do Cast Money fica por aqui. Quero deixar o convite aberto a vocês, deixarem os comentários do que vocês acharam desse episódio. E, claro, se inscrever no nosso canal e acompanhar a CM Capital nas redes sociais para saber o que a gente vai trazer aqui de próximos temas nos demais episódios. Até uma próxima. Tchau, tchau.